Então, nós vimos uma forma de pensar o que é um estilo nas artes, em termos daqueles 5 componentes. E o que eu vou fazer agora é apresentar um esquema conceitual análogo do que seria, então, um estilo nas ciências. Então, que tipo de coisa é um estilo? Nas ciências, nas artes a gente viu que é uma forma de representação. Na ciência, é fundamentalmente uma forma de investigação, é uma forma de você levantar questões e desenvolver a pesquisa dentro de certos domínios da ciência. Isso é feito, em primeiro lugar, identificando quais são os tipos de questões. Né? Quer dizer, ter um certo estilo em ciência é levantar questões de uma certa forma. Certas questões são admissíveis, aceitáveis num contexto, outras não. Tal como nas artes, ter um estilo é você representar de certos tópicos, né? Vocês selecionam certos temas. Em segundo, as técnicas e os procedimentos para responder. Não basta levantar a questão, mas ter um jeito, né, que técnicas, que procedimentos são empregados para responder essas questões. Em terceiro lugar, os padrões de inferência admitidos, que, em certo sentido, é um dos componentes cruciais de um estilo. Porque se é um estilo de raciocínio, você não tem como fazer um raciocínio sem ter padrões de inferência. Então, os padrões de inferência são o cerne de um estilo. E aí os padrões de inferência são, obviamente, entendidos no sentido amplo, né? Obviamente, argumentos dedutivos, mas também indutivos, estatísticos, analógicos, várias formas de argumentar são empregadas. Inclusive, eu vou ter a oportunidade de discutir isso mais para frente, como você raciocinar com imagens. Né? Quer dizer, como extrair informações a partir de um conteúdo pictórico. Isso é uma forma de inferência. É um estilo associado a isso no contexto do estilo instrumental. Ligado a isso, aos recursos heurísticos. Os recursos heurísticos eu estou separando das técnicas e procedimentos. Os recursos heurísticos tendem a ser coisas um pouco mais amplas. Né? Então, por exemplo, se você usa ou não diagramas, né, como parte dos seus procedimentos de inferência, esse é um recurso heurístico. Né? Se você aceita simulações, né, em computacionais. Então, esses são recursos que, tecnicamente, você poderia dizer, não, mas isso faz parte das técnicas e procedimentos. Aí depende um pouco como você caracterize esses componentes. A razão principal para separar os recursos heurísticos é que eu acho que um estilo, como fundamentalmente uma forma de investigação, a solução de problemas é crucial. E você não tem como solucionar problemas sem ter consciência de quais recursos heurísticos são apropriados para certas questões. Daí a ênfase em ter claro quais são esses recursos. E, finalmente, as formas de constituição de um objeto. Né? Quer dizer, porque ao se ter um estilo, não só você vai investigar um objeto de uma certa maneira, mas você precisa saber de que forma esse objeto é caracterizado. Do contrário, você não tem clareza sobre qual é, afinal, o que está sendo investigado. E essa forma de constituição vai realmente variar de acordo com os estilos em questão. Uma coisa fundamental que eu quero deixar claro desde já, e isso vai ser também importante mais para frente, se você notar, em nenhum momento daqui teorias aparecem. Né? Quer dizer, um estilo nunca deve ser identificado a uma teoria particular, uma teoria científica, uma teoria de matemática, ou qualquer outro tipo. Por quê? Porque a ideia é que você tenha uma unidade de análise que seja mais ampla do que uma teoria.
né, para que você examine o que há de continuidade dentro do processo de mudança científica, ainda que as teorias mudem. Porque às vezes as teorias podem mudar e ainda assim você tem elementos que permanecem. E eu acho que para a noção de estilo funcionar desta forma, o estilo não pode se alterar quando se alteram teorias. Porque se isso acontecer, não adianta. Né? Porque aí o que acontece é que você vai ter uma unidade que ela vai ser muito efêmera. Ela vai mudar muito rápido. Sim. Os componentes. Essas componentes, Uhum. você está criando pelo menos uma meta-teoria para falar de tudo. Não, perfeito. Né? Quer dizer, quando eu apresento, né, uma concepção de estilo, dizendo, olha, eu vou entender um estilo, qualquer coisa que satisfaça esses cinco componentes, claro, essa é uma teoria de estilo. Você tem toda a razão. Eu estou apresentando uma que, como eu vou tentar argumentar, tem a vantagem de explicar por que aqueles 6 exemplos de estilos do Crombie são estilos. Né? Mas o ponto é, ao instanciar esses componentes, você não depende de uma teoria para isso. Quer dizer, eu não estou colocando aqui, por exemplo, um dos componentes é uma certa teoria sobre o domínio. Né? Que, por exemplo, eu acho que esse é um dos equívocos que o Kuhn faz, né? Quando ele caracteriza a noção de paradigma. Bom, tem 25 diferentes noções de paradigma, mas, enfim, uma forma de pensar os paradigmas kuhnianos, grosseiramente, você pensar, eles têm certas teorias, métodos e valores ou objetivos. Né? E se você pensar desta forma, na medida que uma teoria muda, o paradigma muda. Então, aí a noção de paradigma fica amarrada a próprias teorias particulares. Com isso, ela fica muito restrita. Então, a ideia é que uma noção de estilo não seja assim. Quer dizer, você não atrele um estilo a uma teoria particular. É possível que haja teorias diferentes que vão se alterando, mas você mantém o estilo, apesar disso. Essa é a ideia. Tá? Então, o princípio básico aqui é ter uma noção que seja mais ampla do que teoria. Do contrário, o que vai acontecer é que os estilos vão se variar muito. Eles não são estáveis o suficiente para você poder examinar a ciência com uma certa continuidade. Note que eu também vou reconhecer que haja diferentes, né? Vão haver estilos diferentes. Então, os estilos podem mudar, né? Mas eles não vão mudar junto com teorias. Essa é a ideia. Perfeito, né? Quer dizer, é claro que no momento em que você vai conduzir a pesquisa, né, você vai envolver teorias. Né? Quer dizer, você não tem, por exemplo, como dizer, olha, pensa na constituição do objeto. Né? Você fala, olha, que objeto você está investigando? Não, um objeto quântico. Bom, tudo bem, se é isso, você precisa de uma teoria que diga alguma coisa sobre esses objetos. Né? Ainda assim, a ideia é que esses objetos, ainda que teorias possam fazer parte da forma como você vai expressá-los, você tentará ter mecanismos de acesso a ele independentes da teoria. E em parte, aquele objeto vai ser identificado, na medida em que é possível fazer isso, envolvendo outros recursos, que não sejam simplesmente a teoria. Para você ter um estilo. Então, por exemplo, não existiria um estilo quântico. A ideia não é isso. Né? Você tem um estilo experimental, que vai além do... Quer dizer, a mecânica quântica, ela faz parte de um estilo experimental, né? Na medida em que o que constitui certos objetos quânticos é o fato de eles serem sujeitos a certas interações experimentais. Então, dessa forma, você caracteriza a parte desse estilo. Né? Mas não seria um estilo quântico. Porque se faz isso, bom, aí a noção de estilo se colapsa
numa noção com a noção de teoria. Né? Uhum. Esse é um caso interessante, né? Porque uma das questões, quer dizer, quando você está considerando a teoria de cordas, em que sentido ela é uma teoria empírica. Né? Então, por exemplo, há pessoas que vão dizer, não, você tem que agora redefinir a própria noção do que é possível dentro da ciência empírica. Porque você tem uma ciência, ou pelo menos uma teoria, uma família de teorias, que você não tem como testar. Né? Mas elas são extremamente importantes, etc. Então, essa é uma linha. Aqueles que defendem a teoria vão dizer isso. Os críticos vão dizer, bom, isso aqui não é uma teoria física, é uma teoria matemática, onde você está apresentando uma interpretação. Eles estão interpretando a teoria de uma forma diferente. Quer dizer, uma interpreta essa teoria como uma teoria empírica, né, e diz que é a ciência que tem que conceber, entender que a noção do que é empírico é mais ampla, que agora se tem múltiplas dimensões que não tem como ser testadas e tudo bem. E os críticos vão dizer que não, que exatamente como você tem uma indeterminação imensa, e em princípio não tem como testar, não é uma teoria física, é uma teoria matemática, né, interpretada. Esse é o debate, né, entre os defensores e os não defensores. O que está em jogo aí é o que conta como uma teoria empírica. É isso que está em jogo. Será que para uma teoria ser uma teoria empírica, ela tem que ser testada em todos os seus aspectos ou não? Porque até então, quer dizer, todas as teorias eram com as três dimensões espaciais e a temporal. Então você sempre pode testar as implicações dela. A teoria de cordas não tem isso. Então esse é o debate, né? E na verdade há um livro muito interessante explorando exatamente esse tema e defendendo a teoria das cordas como uma teoria que reavalia o que é o método científico. Eu acho que isso não funciona. Eu acho que ela é uma teoria matemática. E como tal, o que os físicos estão fazendo é explorar matematicamente possibilidades. Então eu não diria que tem um estilo diferente. O que está em jogo é a noção do que conta como uma teoria empírica. Bom, então esse é o formato, né? Quando você instancia esses 5 componentes, você tem um estilo. Então, eu vou dar algumas ilustrações, e algumas delas eu vou retomar mais para frente, né? Só para a gente ter uma ideia. Essa é uma imagem feita com um microscópio de transmissão eletrônica. Ela é no começo da década de 50. Foi feita por George Palade. Era um pesquisador no Instituto Rockefeller. Na década de 50, os microscópios já estavam totalmente estabelecidos, o uso deles, né, de microscópio eletrônico, já estavam totalmente estabelecidos em biologia. E o que o Palade notou foi, então, olhando, é uma célula, né, e ele notou esses pontinhos aqui, perto das membranas, um monte de pontinhos. E com um microscópio óptico, você não tem como observar isso. Então, essa imagem feita com um microscópio óptico, você vê o núcleo e você vê isso aqui tudo branco. Assim, não tem como resolver a esse ponto. E uma questão que ele levanta é, bom, o que é isso que ele tá vendo? E a primeira consideração que ele faz é que isso talvez seja um artefato do método de preparação do instrumento. Então, bom, provavelmente isso daí veio só, eu fiz a preparação, surgiram esses pontos, então ele muda o método de preparação e os pontinhos continuam lá. Bom, talvez isso daqui seja o resultado
do uso de certos animais. Então, ele muda os animais. Né? Continuam lá. Talvez dependa da parte do corpo onde as células foram tiradas. Continua lá. Né? Então, bom, parece que essas partículas continuam, apesar do fato de que eu estou variando todos esses parâmetros. Então, talvez não seja um artefato, seja uma característica mesmo, uma nova estrutura celular, que até então não se conhecia. E aí ele fala, bom, então nesse caso eu vou triangular. Ele pega a amostra e ele usa uma ultracentrífuga. E imagina, bom, se tiverem essas partículas ali nessas células, o tempo de decantação deve ser diferente para alguma parte da amostra. E é exatamente isso que acontece. Né? E ele calcula, quer dizer, com o microscópio de transmissão eletrônica, você consegue estimar o tamanho dessas partículas que acabam sendo compatíveis com o tempo de decantação que ele observa. Então é um caso interessante, porque literalmente ele não faz a menor ideia do que ele está vendo. Mas ele reconhece que ele está vendo uma coisa genuína. Então ele dá o título desse artigo da forma menos comprometedora possível. Né? E ele chama um pequeno componente do citoplasma na forma de partícula. Porque é isso que ele está vendo, small particulate component of the cytoplasm. Né? Então, quando ele publica o artigo, ele é muito cuidadoso. Né? Ele fala, eu estou vendo isso e tem esse componente. E no início do artigo, ele até diz, o Palladio, ele fala, olha, é possível que essas partículas sejam fundamentalmente feitas de ácido, por conta da cor, quando ele faz a preparação. Mas pesquisas químicas adicionais são necessárias para se determinar isso. E, de fato, 2 anos depois, essas pesquisas são feitas e essas partículas são fundamentalmente compostas de ácido Exato. Ok, vocês entenderam. Por conta desse nome, hoje o nome que se dá a ela é ribossomo. Né? E foram exatamente olhando imagens desse tipo que a comunidade de biólogos moleculares acreditou na existência de ribossomos. Foi exatamente. E essa é uma imagem muito boa, até para os padrões atuais de microscopia. Né? Então, o que você tem aqui? Esse é um exemplo interessante do que eu vou, mais para frente, chamar de um estilo instrumental. Porque ele não tinha hipótese nenhuma quando ele estava fazendo essa investigação. Ele estava usando um instrumento, um microscópio de transmissão eletrônica. Falou, ok, vamos ver o que acontece se eu olhar as células com esse instrumento. Em certo sentido, de uma maneira análoga ao que faziam os historiadores naturais, os antigos biólogos, quando iam, por exemplo, para ilhas desconhecidas, catalogar animais que jamais ninguém tinha visto. Você vai lá ver o que tem. Então, ele está explorando um outro aspecto. Né? Agora são as ilhas que você pode explorar se você tiver um microscópio. E assim, você tem muitas coisas em ciência que são descobertas desse jeito. Né? Onde depois você vai fazer uma teoria. Mais para frente vai ter que... Bom, ok. Então, ele vai perguntar qual é a função desses ribossomos. Né? Mais para frente vão se determinar o papel enorme que eles têm na síntese proteica. E vamos determinar quais são essas funções. Mas tudo isso é gerado depois. Né? Você tem aqui uma forma de investigação onde você tem um instrumento que permite que você levante questões. Você tem técnicas heurísticas, ele vai ter técnicas que ele vai empregar para tentar eliminar possibilidades de que você tem artefatos. Ele vai fazer inferências a partir dessa imagem. Né? Ele vai dizer, porque uma inferência inicial era, bom, isso aqui talvez seja um artefato. Eu não seria equivocado inferir que existe uma nova partícula aqui. Ele não faz isso. Ele vai tentar, bom, vamos ver se essa inferência é adequada ou não. Então, parte dos princípios de inferência que ele está usando é colocá-lo numa situação onde ele possa extrair informações confiáveis a partir dessa imagem. Mas, para isso, não só ele tem que saber como a imagem foi composta, mas ele também tem que saber
que essa imagem não tem artefatos. E mais para frente eu vou tentar argumentar, a noção de evidência que está em jogo aqui, você tem evidência para alguma coisa se você é capaz de eliminar alternativas que contestem ou que sejam incompatíveis com o enunciado que você tem, sobre o qual você tem evidência. Então, na verdade, o procedimento de obtenção de evidência é um procedimento de eliminação de alternativas. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele tem um certo estilo de raciocínio para fazer isso. Né? Um outro exemplo. Agora, um exemplo de química. Né? É um grupo da Universidade de Nova York que tem como objetivo criar pequenas máquinas usando DNA. Por que DNA? Bom, porque DNA tem características de autoestabilidade, se reproduz. Então, a ideia seria, isso é um diagrama, né? A ideia seria, bom, se a gente fizer estáveis as dupla hélices do DNA, a gente poderia compor triângulos. Juntando 6 desses triângulos, a gente faz um hexágono e um número suficiente desses hexágonos você consegue fazer um honeycomb. Como é que você... Oi? É aquela coisa de colmeia, né? Um honeycomb. Bom, enfim, seja lá qual é o termo em português para isso. Um favo, uma estrutura parecida com um favo, né? E esse é o objetivo deles, né? Então, a ideia é, bom, vamos tentar criar estruturas estáveis o suficiente para isso. E usando um instrumento de força, um microscópio de força atômica, isso é o que eles obtêm. Aqui está a imagem gerada pelo microscópio, aqui está um zoom, aqui um outro zoom, e à medida que você se aproxima, você chega até a isso. Então você vê a estruturinha aqui, quer dizer, você tem, a forma como eles vão descrever bom, agora a gente pode ver as colmeias, né? E eu acho que a gente vai discutir isso oportunamente. Eu acho que dizer que você pode ver as colmeias, num caso, dado como esta imagem foi gerada, é um pouco exagerado. Mas de fato, o que eu trago esse exemplo aqui só para ilustrar o fato de que eles tinham uma certa expectativa, né, quando eles montaram o diagrama do experimento, e obtiveram uma imagem correspondente, né, que se ajusta ao que eles esperavam, dada a configuração da estrutura de DNA. Novamente, aí o que você tem? Você tem um estilo que vai explorar as possibilidades técnicas de um instrumento. Nesse caso, um instrumento um microscópio de força atômica. Eu vou dar mais detalhes sobre isso, a gente vai discutir em detalhes, mas é uma forma também de você levantar certas questões e tentar implementar certos objetos que são possíveis a partir dos instrumentos. Às vezes as coisas não funcionam tão bem. E aqui você tem um outro exemplo de um caso que a coisa não deu tão certo, né? Esse aqui é um instrumento de transmissão se chama microscópio de escaneamento e tunelamento, né? Onde a ideia é que você tenha a menor ponta de microscópio possível, com um único átomo, então a mais fina que você imagina, e você coloca uma superfície que é condutora, a ponta também é um metal condutor, ou algum elemento condutor, e quando você aproxima uma da outra, segundo a mecânica quântica, você esperaria que estabelecesse uma corrente de tunelamento, os elétrons passeando de um lado para o outro, e você mantém essa corrente constante e escaneia a superfície da amostra. Então, se tiver alguma saliência na amostra,
a ponta do microscópio vai subir e descer de acordo com essas saliências, de tal modo que a corrente de tunelamento permaneça constante. E com isso você conseguiria estudar a superfície da amostra. Bom, a ideia que eles têm é a seguinte. Então, eles querem um grupo que vai construir o fio mais fino possível. Um fio com uma única molécula. Bom, por que você quer fazer um fio tão fino? Bom, em princípio, talvez ajude em computação e etc. Enfim, esse é o objetivo. Então, o que eles fazem? Você tem uma base aqui de ouro, né, sobre a qual você vai aplicar esses Szinhos aqui, são algum elemento não condutor, e você vai colocar uma gota de um elemento condutor. E se der tudo certo, essa gota vai atravessar esse substrato e chegar até a base de ouro. E quando você passar a ponta do microscópio de tunelamento, ela vai estabelecer uma corrente. Porque aqui é condutor, aqui é condutor, a ponta vai condutor, você estabelece a corrente, e aí você vai marcar o ponto onde houve o fio, onde ele foi construído. Bom, aqui está a imagem, né? E que eles usam como evidência. Se você olha, se você se pergunta, bom, mas onde é que está o fio? Pô? Né? Essa é uma pergunta razoável, né? Então, novamente, eles têm que fazer um certo raciocínio em cima da imagem para poder argumentar onde que eles acham que tem evidência. Então, essa aqui é uma imagem vista por cima, né, onde você tem cada uma dessas bolinhas seria o seu fio. Então, o microscópio vai escaneando e, na medida em que ele passe por essas gotinhas, ele acende, né? Ele marca que teve uma interação. E eles dizem, bom, esse está o seu fio mais fino possível com uma única molécula. O problema é o seguinte, como que você tem fios, por exemplo, de tamanhos diferentes? Né? Você não tem como eliminar que você tenha 2 moléculas, ou 3 moléculas. Né? Quer dizer, os dados não são refinados o suficiente para você chegar a essa conclusão. Então, você não tem uma evidência aqui que mostra que você, de fato, só tenha construído um fio com uma única molécula. Tudo bem, eu não estou negando que você tenha construído um fio muito fino. Agora, o propósito era dizer, olha, foi uma única molécula. E o curioso é que no trabalho você não tem, o argumento que deveria ocorrer aqui é, vamos medir o tamanho dessa molécula e mostrar que, de fato, só tem uma. Não aparece isso. E, no final, essa pesquisa acabou não sendo renovada, tem dúvidas. Né? Esse é um exemplo onde você vai argumentar para além do que a sua evidência, de fato, está sustentando. Então, o que esses exemplos ilustram? Né? Você tem 3 casos aqui, um caso bem-sucedido do Palladio, um caso parcialmente sucedido e um caso que não foi bem-sucedido, onde ambos são casos gerados por instrumentos, ambos são um estilo onde você tenta extrair informações sobre uma amostra que você não tem como ter acesso a ela, senão por meio desses instrumentos. Em alguns casos você não faz nem ideia o que você está vendo, no caso do Palladio, né? E onde você tem que criar condições de fazer inferências a partir das imagens. Então, isso mais para frente vai ser o que eu vou chamar de um estilo instrumental. Ele tem uma característica, que é uma característica muito forte da ciência atual, onde você tem diversas áreas da ciência, quer dizer, biologia molecular, química, física, explorando aspectos desse estilo. Então, essa é uma ilustração, né, de um estilo, que, dado a categorização, né, dos 5 componentes que eu mencionei, é um estilo que além daqueles 6 que o Hacking, que o Crombie apresenta. Mas
eu acho que, dada essa concepção, né, de estilo, em termos dessas características, existem, é claro, diferenças e similaridades entre estilos em ciência e em arte, né? Então, se você pensar, né, o que eu apresentei você teria, no caso da ciência, ter um estilo é você ter, primeiro de tudo, um tipo de questão, né? São certas questões que vão ser levantadas num certo contexto. Então, no caso desse estilo instrumental, as questões que são possíveis de fazer dados certos instrumentos, que permitem que você pergunte, bom, o que acontece se eu colocar uma célula sobre um microscópio eletrônico? Né? Como é que eu posso controlar um segmento de DNA? Note que teorias não têm um papel aqui, né? Não são as teorias que estão guiando quais são essas questões. Teorias diferentes podem estar sendo usadas. A questão correspondente, no caso das artes, seria a escolha dos temas, né? Quais são os temas que vão ser objetos de representação, né? E é claro que dentro de um mesmo estilo, alguns têm uma certa família de temas que são aceitáveis, outras não, né? Tive o exemplo do Caravaggio, se você está tentando fazer uma pintura religiosa, existem requerimentos acerca da forma como você deve representar os seus santos. Em segundo lugar, as técnicas e procedimentos na ciência, os recursos que vão ser empregados para resolver os problemas. E você tem as técnicas e os instrumentos particulares, no caso da pintura, né? O uso de tinta a óleo, como um exemplo para ilustrar isso, né? Os padrões de inferência, né? A gente viu, eu estou tomando padrões de inferência em sentido amplo, né? Parte dos padrões de inferência envolvido no estilo instrumental é aquele que envolve uma reflexão sobre o que se pode inferir a partir de uma imagem. Para isso você precisa saber como refletir sobre essas imagens e em que medida as imagens são confiáveis ou não. E você tem, por outro lado, correspondente às formas de composição, né? Que são com uso de perspectiva, né? Por exemplo, que faz com que você tenha quadros que vão ter uma certa dinâmica, que força certas representações. O abandono disso permite outras, né? Então, isso é análogo a você explorar o que é possível dentro do seu estilo, né? Você está explorando, você está inferindo o que aquele estilo permite fazer. Os recursos heurísticos, né? Que um determinado estilo vai permitir, em termos de quando o Palade está acoplando, né, ao microscópio de tunelamento uma ultracentrífuga, ele está usando isso como um recurso de triangulação, né, para checar se aquela imagem que ele está gerando é de fato confiável ou não, né? Ele está usando um outro instrumento como um recurso heurístico para validar o resultado que ele está observando com o instrumento o microscópio de transmissão eletrônica. Note que ele não está fazendo uma inferência para melhor explicação, né? O Hacking vai dizer isso nesses casos, né? Vai dizer, veja, seria um milagre que você tem dois instrumentos diferentes gerando resultados que compatíveis, né? Tudo bem, você pode reconstruir esse procedimento dessa maneira, mas me parece uma forma infeliz de abordar a ciência. Bom, inferência pela menor explicação tem um monte de problemas, né? Um deles, famoso na literatura, que o Van Frassen discute, o argumento do lote ruim, né? Se você tem uma série de explicações, cada vez melhores, vamos supor, que você ordena lá as suas 5 explicações, a última é realmente melhor que a primeira, mas todas falsas. E suponha que a explicação realmente boa é a explicação 1.034.000, né, a partir da... Então, tudo bem,
você está inferindo a melhor, mas não tem indicação nenhuma de que porque ela é melhor, ela é mais verdadeira, ou tenha mais probabilidade de ser verdadeira. Na verdade, ela pode estar extraordinariamente longe da verdade. Então, me parece que, em vez de reconstruir esses argumentos de triangulação, né, como argumento para melhor explicação, é melhor entender a prática como o que você está tentando fazer. Nesse contexto, você está formulando uma hipótese, que você vai testar. Você fala, ok, se de fato há estruturas genuínas na célula, e eu centrifugar, eu espero ter sedimentações diferentes. Você está testando isso. Né? Você não está tentando inferir para uma melhor explicação. Né? Eu acho que esse passo extra é desnecessário. Bom, novamente, aí são os meus compromissos empiristas, né, que aparecem. Mas é uma forma, é um recurso heurístico usado né, no estilo instrumental. E a releitura e a apropriação criativa da tradição é análogo. Né? Porque o que faz? No momento em que você olha a tradição e reinventa essa tradição de uma certa forma, você está usando heuristicamente essa tradição. Né? Quando a gente viu o Van Eyck tentando capturar as costas dos seus modelos, né, do casal, sem abandonar o recurso à perspectiva, né, ele está criando alguma coisa nova dentro daquele estilo que é dele. Né? É algo que depois vai ser reinventado, né, que a gente viu como o Velázquez vai usar, o próprio Picasso, e, no limite, o Vítor Muniz reinventa isso no seu próprio jeito. E, finalmente, as formas de constituição de objetos. A gente viu que, por exemplo, parte do problema que o Palardi tinha era justamente saber o que ele estava vendo. Ele não sabia, né, qual era o objeto. Ele sabia que tinha essas partículas que ficavam ali no citoplasma. Né, e ele estava individuando, instanciando esses objetos por meio das informações obtidas sobre eles pelos instrumentos que ele tinha, não por meio de uma teoria. Né, porque ele não tinha uma teoria. Na verdade, ele está falando de uma coisa que ninguém sabia nem o que era. A teoria vai aparecer depois. Né? E, de maneira análoga, a configuração da imagem também. Quer dizer, no contexto de um estilo nas artes, na pintura, a forma como a imagem vai ser composta define aquilo que um certo estilo de pintura vai tornar possível. Né? Que, em certo sentido, é o resultado das escolhas que vieram anteriormente. Né? Tal como aqui, né? A forma que aquele objeto vai ser constituído no estilo instrumental é o resultado das escolhas que foram feitas, né, nos recursos heurísticos, nos instrumentos empregados, etc. Então, a ideia então é essa. Quer dizer, quando eu estiver falando de estilo, eu estou falando disso. Né? Respostas a essas, no caso das ciências, que vai ser nosso foco daqui para frente, no caso da ciência, eu estou pensando nesses 5 componentes. Então, aquilo que instanciar esses 5 componentes é um estilo. Aquilo que mudar, né, mudanças dentro destes componentes, levam a mudanças de estilo. Então, o estilo pode mudar, às vezes, de maneira mais ou menos radical. Você pode mudar todos os componentes. Você pode mudar um componente e fazer ajustes na sequência. Isso permite falar de dinâmica de estilos. Né? Como é que os estilos vão mudar ao longo do tempo? Bom, eles vão mudar quando, por exemplo, você tem um novo padrão de inferência. Né? Ou eles podem mudar porque você tem um recurso heurístico distinto. Talvez esse recurso permita que outras questões que não eram possíveis de serem levantadas tornem-se possíveis. E assim ele vai sendo alterado. Mas é possível falar um pouco de uma certa continuidade desses estilos ao longo da história da ciência. Então, a ciência não se torna uma bagunça total. Mas, por outro lado, tem mudanças. Né? Quer dizer, existem variações ao longo da ciência que têm que ser reconhecidas também. Então, a ideia é pensar uma unidade de análise
da ciência, que seja algo mais amplo que teorias. Teorias variam muito. Né? Aí você tá, e esse é um ponto em comum, né? Se você pensar na tradição que vem do próprio Kuhn, do Lakatos, do Laudan, que eu vou falar um pouco mais, cada um deles busca unidades mais amplas do que teorias. Acho que todos reconhecem que teorias são unidades muito efêmeras para você conseguir olhar a história da ciência. Eu acho que isso está certo. O curioso é que eu acho que nenhum deles consegue se libertar das teorias. Então, esse vai ser um dos argumentos que eu vou fazer contra o Kuhn, o Lakatos, o Laudan, que todos eles continuam ainda dentro das unidades que eles usam, teorias são componentes centrais. E ao fazer isso, pronto, não adianta. É uma ilusão que você teve de fato algum avanço em termos de uma unidade mais ampla. Sim. Perfeito. Essa é uma questão interessante. Na verdade, eu tenho um colega que está fazendo uma pesquisa. Ele vai examinar o uso de certos termos, tal como apareceram na Science, Nature, em outros ao longo de um período, e ver o que acontece. Né? E a questão é só o seguinte: esses termos, você precisa ver se eles são usados no mesmo sentido. Né? Porque ainda que apareçam em vários lugares, às vezes eles têm sentidos diferentes. Né? E se eles têm sentidos diferentes, talvez seja a ideia que você pode agrupá-los juntos pode estar equivocada. Né? Nesse sentido, eu acho que o Kuhn tem razão. Né? Assim, ele chama atenção para noções de incomensurabilidade. Você tem a noção de massa. Né? Massa não varia com velocidade do objeto na física newtoniana. Na relativista, ela varia. Então, a noção de massa é a mesma ou não é? Né? Quando se fala de massa, do que se está falando? O que se refere? Né? O Kuhn vai dizer, olha, na verdade é incomensurável, porque na medida em que a noção de massa seja definida pela teoria, né, no caso você tem uma noção de massa que depende de velocidade, em outro caso você não tem. Né? Qual delas? A que se refere massa, simplesmente? Não, eu só estou falando de massa. Como assim, massa? Você quer dizer, massa varia ou não varia com a velocidade? Não, eu só quero falar de massa. Né? Então, essa é uma situação que, como você tem um termo técnico, né, que você não pode dizer, não, usa o sentido usual da palavra. Não ajuda, né, porque é um termo técnico que tem um papel dentro de uma teoria e, como tal, você precisa estar atento à função que ela desempenha dentro desse contexto teórico. O resultado é que gera uma incomensurabilidade. Você tem que assumir a teoria, uma teoria, para poder determinar se você está se referindo a uma massa ou outra. Então, acho que seria análogo. Né? Se você faz um estudo lexicográfico, você teria que estar atento aos significados desses termos e atento a mudanças de sentido que, com frequência, os termos têm, na medida em que teorias vão mudando. Essa é uma das razões porque a noção de estilo aparece. Porque a ideia é que você consiga reconhecer essas mudanças e, mesmo assim, encontrar alguns padrões que permaneçam estáveis. Então, porque você pode ter, por exemplo, teorias diferentes dentro do mesmo estilo. Né? Então, quer dizer, um estilo experimental pode englobar teorias muito díspares. Né? Pode ser mecânica quântica, pode ser a mecânica clássica. Você, na medida em que você tem experimentos sendo feitos dentro do molde dessas condições, ou desses elementos, eles têm algo em comum, ainda que sejam teorias diferentes. Né? Então, essa é a ideia da noção de estilo, é que ela encontre algum elemento um pouco mais estável para a análise da história da ciência. Bom, então... Sim. Uma teoria do estilo é mais uma teoria pragmática, estética e menos epistemológica, na medida que não está comprometida com a verdade. Ou, de repente, as teorias é um ponto de contato com a verdade.
Ótimo. Excelente pergunta. A ideia aqui é que a noção de estilo seja neutra. Quer dizer, você pode ser um realista ou um antirrealista dentro do estilo em questão. Né? Eu tenho minhas preferências antirrealistas, né? Mas a ideia é que você possa usar a noção de estilo para examinar a ciência e descobrir se naquele contexto particular, por exemplo, uma posição realista é justificada ou não. Então, eu acho que o realismo vai aparecer depois. Ele vai aparecer de acordo com o tipo de acesso que você tem aos objetos em questão. Então, por exemplo, eu acho que a luz daquela imagem que eu mostrei do Pallady, né, do microscópio eletrônico dos ribossomos, eu acho que aquilo dá evidências para você acreditar que existam ribossomos. Uma posição realista acerca desses objetos é justificável, dentro do estilo instrumental. Não é justificada a posição de que existe um fio de uma molécula com uma única molécula. Ou pelo menos não foi construído, ou não se tem evidência que isso foi. Então, ser realista ou não vai aparecer como resultado do emprego do estilo. Pode estar associado a teorias. Se o tipo de realismo for um realismo com relação às teorias, tá? Então essa teoria tem mais razões para acreditar que ela seja verdadeira do que não. Então você pode ter um realismo com relação às teorias, em vez de às entidades. Né? Ou aqueles que são realistas estruturais, vão dizer, não, o realismo deve ser com relação às estruturas, porque as teorias mudam, mas existe uma certa estrutura subjacente que permanece. Então, eu acho que todos esses debates, eles podem ser reformulados dentro da noção de estilo. Então, de acordo com o estilo adotado, você vai determinar se há ou não evidência para essas conclusões que o realista quer ou que o antirrealista contesta. Então, ainda que eu tenha minhas preferências filosóficas, a ideia é que a noção de estilo seja neutra, né, e apareçam os comprometimentos como um exame particular. Você vai examinar o que acontece na ciência. Né? E eu não acho que, por exemplo, dê para você, para se manter, eu sou um realista sobre toda a ciência ou um antirrealista sobre toda a ciência. Eu acho que áreas da ciência justificam uma posição mais realista, outras uma posição mais antirrealista. Né? Na verdade, uma das coisas que eu vou tentar argumentar é concebido e entendido um estilo instrumental, dá para entender que forma é possível ser um empirista com relação à biologia, por exemplo, de maneira perfeitamente consistente, dizer que existem ribossomos, né, e ser agnóstico com relação à existência de elétrons, né, e manter uma posição compatível. Então, a gente vai chegar lá, mas para isso eu vou discutir um pouco o que é uma teoria da percepção, em que sentido imagens produzidas por esses instrumentos dão informações tal como observação, quais instrumentos não. Então, isso faz parte do desenvolvimento do que seria esse estilo instrumental. Bom, como eu falei, tendo essa noção de estilo com esses componentes, a gente agora pode olhar os estilos do Crombie e justificar por que são estilos. Né? Então, seria uma vantagem explicativa desse modelo. Né? Então, uma coisa que o Crombie mesmo não faz, ele dá os exemplos e diz, isso são os estilos. Né? Então, só para relembrar, né, os 6 estilos que ele apresenta, o primeiro, o método de postulação e derivação, a partir dos primeiros princípios. E aí, o exemplo canônico disso são os elementos do Euclides. Né? Você tem a ideia de construção por regra e compasso, e os seus objetos geométricos vão ser construídos dessa maneira. O estilo experimental, que eu uso de experimento para controlar o que é postulado e para observar e medir os fenômenos. Né? Então, a ideia de um experimento controlado, né? Não é só uma observação, mas um efeito que você vai tentar gerar e que consiga obter de uma maneira sistemática e repetida. Um estilo hipotético, onde você tem hipóteses que são levantadas, né, para avaliar modelos e analogia.
Como eu mencionei anteriormente, experimental e hipotético são estilos que devem ser distinguidos, né? Ainda que você possa fazer hipótese ao fazer experimentos, nem todo experimento necessariamente tem uma hipótese. Um estilo taxonômico, onde você busca organizar, ordenar e comparar os fenômenos, né, que vão envolver populações. O estilo estatístico, onde você tem análise de regularidades estatísticas encontradas em populações, né? Aí probabilidade é um componente central. E o estilo evolucionário, onde você tem como principal questão a origem de certos objetos, né? Quer sejam espécies ou línguas, né? E que você permite identificar elementos em comum, né? No modo como essas entidades surgiram e vão evoluir ao longo do tempo. Bom, então, por que é um estilo, né? A ideia básica é que cada um desses 6 elementos vão satisfazer aqueles 5 componentes de um estilo. Então, de fato, trata-se de um estilo na acepção que eu uso o termo, né? Como eu falei, o Combe só apresenta os 6 estilos, né? Ele não tem uma reflexão sobre o que é um estilo e como conceber. Então, e a ideia é que essa concepção que eu sugeri abaixo pode ajudar para isso. Então, ok. Isso aqui a gente já falou. Ok. Então, o estilo dedutivo. Então, vamos olhar rapidamente cada um desses estilos, né? Então, qual é o tipo de questão, né? Se você pensar nos elementos do Euclides como um modelo básico, né? Você tem um tipo de questão que é examinar o que se segue dos primeiros princípios aos postulados. Você tem os 5 postulados do Euclides, e você examina o que se segue deles. Então, essa é a ideia dos elementos, né? Você tem o emprego de definições e provas matemáticas, né? Essas são as técnicas e procedimentos. Quando você vai avançar o estudo desses objetos geométricos a partir das definições e provas. A lógica dedutiva, clássica, né? Como padrão. E, claro que na época, é curioso, a lógica sistematizada, né, do Aristóteles não serve para reconstruir os elementos. Então, obviamente, já desde aquela época, você tinha uma noção mais elaborada de inferência do que a lógica permitia capturar. Você tem uso de diagramas como recursos heurísticos, né? Uma parte fundamental dessas provas é você construir um certo diagrama. Na verdade, sem eles, você não faz a menor ideia como seguir as demonstrações. A constituição do objeto geométrico, que é feita a partir do que você consegue derivar dos princípios com os recursos de regra e compasso, né? Então, esses são os limites ou as restrições, aquilo que o estilo deve fazer. Então, veja, você tem uma exemplificação dos 5 componentes de um estilo. Então, você tem aqui um estilo dedutivo, né? O que acontece no caso do estilo experimental, né? Você tem um outro tipo de questão, né? Então, você busca o controle do que é postulado. Você não só postula, né? Está aqui, seja P um ponto e R uma reta que não passa por esse ponto. Você está postulando um objeto, né? No estilo experimental não basta fazer isso, né? Você tem que ter alguma forma de controle sobre esse objeto. E você tem que, de alguma medida, medir variações que vão ser determinadas sobre esse objeto. Como é que você faz isso? Bom, é uma variedade de experimentos, né? O papel dos experimentos é justamente permitir esse estudo, né? Quando o Galileu constrói mecanismos, a ideia do plano inclinado, é exatamente criar um recurso onde você possa controlar, numa situação artificial, o que seria a queda
um corpo livre. Como você não tem como medir diretamente na época essa queda, você faz um controle de algo que ele mostra é significativamente análogo a uma queda de um corpo livre. Então, você está criando ali técnicas e procedimentos para implementar esse controle. A lógica aí é clássica, né? Mas entendida em sentido amplo, algumas inferências indutivas, às vezes são empregados, né? Pelo menos tal como o Crombie pensa. Eu, pessoalmente, acho que a indução não tem nenhum papel na ciência, mas esse é um ponto que a gente pode discutir depois. Diagramas, planos de experimento, instrumentos e, em alguns casos, hipóteses auxiliares vão ser todos empregados como recursos heurísticos, né, para o estilo experimental. Em momentos diferentes, contextos diferentes, esses vão ser recursos usados. E o objeto é constituído a partir da identificação das propriedades experimentais e da obtenção empírica do resultado a seu respeito. Quer dizer, os objetos investigados são aqueles que são investigados a partir desses experimentos, aquilo que esses experimentos permitam que você examine. Então, você tem aí o que constitui um estilo experimental. O hipotético também é uma forma de investigação, aí, onde você vai ter o tipo de questão é construir e avaliar modelos. Quer dizer, as hipóteses aparecem quando... O exemplo que eu dou lá eu mencionei do Descartes, quando você não sabe o que está acontecendo, você faz uma hipótese, né? Então, ela surge no contexto onde modelos são introduzidos para tentar explicar certos fenômenos. E é na construção e avaliação desses modelos que você tem as questões que um estilo hipotético vai permitir. Bom, quais são os procedimentos? Você exatamente articular as relações dos objetos e as grandezas que vão ter nesses modelos como uma forma de estudar, né, e tentar responder aquelas questões desses modelos. Novamente, a lógica dedutiva, clássica em sentido amplo, né, com padrões de inferência. Se você é indutivista, você vai reconhecer que a lógica indutiva pode ser usada aqui, caso contrário, você não. Como recursos heurísticos, analogias, né, diagramas, considerações teóricas vão entrar. E os objetos vão ser caracterizados pela especificação das propriedades segundo estas hipóteses, né? Agora, o que vai constituir o objeto não é o experimento, né, mas que é o que fazia o distintivo para o método experimental. Mas é o fato de certas hipóteses sobre eles serem formuladas. Claro que essas hipóteses aí têm que ser testadas, né? Faz parte do procedimento é tentar determinar se a hipótese tem ou não um bom apoio empírico. Na medida que tenha, isso sugere, ok, esse é um objeto que parece legítimo introduzir, né? Tecnicamente, o que vai acontecer? Um objeto que seja introduzido de maneira puramente hipotética, né, no contexto de uma hipótese ou de uma teoria, enquanto não houver detecção experimental desse objeto, invariavelmente há discordância se o objeto existe ou não. Então, pense nos átomos, né, quer dizer, moléculas. Né, na virada do século XX, os debates que haviam na época, não, existem moléculas ou não? Elas são ficções úteis. Aqueles que adotavam, né, um estilo hipotético diziam, claro que existem, a gente tem essas hipóteses, eles explicam uma série de fenômenos, isso é suficiente. Os que adotavam um estilo experimental diziam que não, isso não é suficiente. O que você vai precisar é ter acesso empírico a esses objetos. Enquanto você não tiver esse tipo de acesso, você não pode dizer que existe o objeto em questão ou não. Então, aqui, nesse caso, o que está em jogo são compromissos com certos estilos diferentes, né, nesse caso. O estilo taxonômico busca organizar, ordenar e comparar os fenômenos envolvendo grupos de população. A ideia é agregar coisas sobre o mesmo tipo. E se você agrega apropriadamente, você tem informações relevantes a seu respeito, né?
E essas classificações vão ser os recursos para organizar o domínio em apreço, né? São essas técnicas e procedimentos em questão. Novamente, a lógica clássica, em sentido amplo, com recursos indutivos, como padrões de inferência. Analogias e considerações teóricas vão ser recursos heurísticos, como formas de agrupar os elementos, né? E o que, novamente, a constituição dos objetos é um ponto importante, porque agora os objetos vão ser aqueles que são agrupados, né? Então, você tem a ideia de... Não, existe alguma coisa em comum entre coisas que aparentemente são díspares, né? Você agrupa segundo certas classificações, né? São mamíferos. Então, tem uma série de coisas diferentes, mas que agrupados eles têm elementos em comuns que permitam você identificar certos padrões e reagrupar objetos de acordo com isso. Claro que o que está em jogo aqui é que inferências é legítimo extrair ou não de certas agrupações e agrupamentos, né? Então, o papel dessa taxonomia é dizer, olha, se você tem uma taxonomia adequada, você pode inferir de uma maneira apropriada certas propriedades que vão constituir esses objetos, né? E aí, às vezes, você vai reclassificar, né? Baleia, você descobre que não é mais um peixe, né? Dado, embora esteja na água. E o estilo estatístico, né? Você também vai buscar agora regularidades nos grupos de indivíduos, só que essas vão ser regularidades não simplesmente taxonômicas, né? Vão ser regularidades estatísticas, né? Então, é por conta das técnicas estatísticas que você vai agrupar certos objetos. E aí vão aparecer coisas interessantes, né? Porque vão aparecer coisas como, por exemplo, a mãe que tem 2,4 filhos, né? Então, você tem uns agregados que vão surgir como um artefato dos recursos matemáticos. Não existe esse objeto ou não, né? Mas esses vão ter um papel importante na teorização para organizar certo domínio. Novamente, a lógica dedutiva clássica e princípios indutivos são importantes. A agregação é recurso heurístico empregado. E são as características estatísticas que vão permitir a construção desses objetos, né, que agora são estudados não como indivíduos, né, mas como aquilo que tem uma certa regularidade estatística. E, finalmente, o estilo evolucionário, né, onde uma questão é a origem, né, de espécies ou línguas ou qualquer tipo de agregado de objetos, né, e aí com recursos evolucionários como parte da análise com técnicas, né, e procedimentos. A lógica é a mesma. Analogias e aí, mais recentemente, simulações como recursos heurísticos, né. É curioso que certos biólogos, por exemplo, como em muitos casos você não tem como fazer um experimento em escalas evolucionárias, você faz simulações computacionais. E muitos biólogos, essas simulações são tão boas quanto evidências empíricas, né? Então, é uma característica interessante. A gente vai discutir um pouco o papel de simulações dentro da ciência. Sim. Não, na verdade, quer dizer, a teoria evolucionária é uma teoria onde você faz essas questões no contexto da biologia. Mas você pode fazer essas mesmas questões no contexto de idiomas, né? Então, quando surge um idioma, quando que um novo idioma surge? Que tipos de mecanismos, né, de adaptação vão estar em jogo para que se apareça um novo idioma e ele se mantenha? Então, a ideia de adaptação, de mutação, vão ser empregados, mas elas vão ter um sentido totalmente diferente, né? Quer dizer, é claro que a gente está familiarizado com a teoria evolucionária, mas é um exemplo. Quer dizer, o que importa aqui, do ponto de vista de estilo, é a forma de explicação,
que está em jogo, né? O que vai contar como adaptação, o que vai contar como mutação, o que vai contar como origem. Então, não estaria ligado à teoria evolucionária em particular. Sim. Tudo bem, mais genérico, né? Tudo bem, eu acho que, na verdade, talvez seja até um termo melhor do que evolucionário, que de fato sugere a conexão com a teoria evolucionária. Eu acho que o próprio Crombie usa o termo genealógico, o Hacking usa evolucionário. Mas você tem razão, talvez acho que genealógico, genético é melhor. Então, nesse contexto, o que você tem, então, seria... Você teria os componentes quer dizer, os 6 tipos de estilo que o Crombie apresenta, são estilos, porque satisfazem esses componentes, né? E eles mudam na medida em que os elementos vão mudando, né? Quer dizer, a forma de constituição do objeto muda, técnicas e procedimentos vão, em alguns casos, alterando. Quer dizer, é possível, como ficou claro, quer dizer, que estilos partilhem de alguns desses componentes, né? Muitos deles usam uma lógica dedutiva, né? Então, há uma sobreposição de certos componentes, mas eles se distinguem por terem elementos diferentes e a forma como essa diferença dos elementos altera o que constitui cada um desses estilos. E como eu mencionei, os 6 que o Crombie apresenta são 6 possíveis, né? Não são todos, né? Eu acho que existe esse estilo instrumental, que eu vou discutir oportunamente, que satisfaz também os 5 componentes, onde a constituição do objeto é feita por conta dos recursos dos instrumentos que permitem a investigação desses objetos. E dessa forma, a ideia é que você tenha uma unidade de análise para a ciência que seja um pouco mais ampla, né, que teorias, um pouco mais estável, e que encontre, dessa forma, um meio caminho entre só a riqueza de detalhes que o Crombie dá, mas sem examinar o que é um estilo, é algo um pouco mais estável e mais controlado do que a noção de estilo, de raciocínio que o Hacking que ele apresenta. Por estilo é isso que eu entendo, né? Então, ao longo das discussões aí nos próximos dias, a gente vai vendo o uso que pode ser feito dessa noção para esclarecer uma série de questões em filosofia da ciência. Amanhã o que eu vou fazer, eu vou considerar uma outra concepção de estilo, que é a do Granger, e mostrar que ele tem algumas características muito boas, né, que eu também, esse modelo, essa concepção que eu tenho de estilo, explica porque a dele é uma noção de estilo, e eu mostro alguns problemas que eu acho que a concepção dele tem. E aí eu vou discutir por que não existem estilos em matemática. Então, embora tenha em ciência, né? Ainda que a matemática... É que, na verdade, a matemática é muito importante. Ela perpassa toda a ciência, né? Mas ela mesma não vai ter um estilo. E a gente vai ver por que amanhã. Então, tá ok. Obrigado.